Olá, Pai do Senhor, estamos aqui continuando o livro Uma Vida com Propósitos. Estamos fazendo a leitura, tem sido uma bênção, espero que tenha sido uma bênção para você também. Você pode gravar seu testemunho, deixar seu testemunho aí embaixo no blog e espero que em qualquer tempo que você faça esse projeto, possa sua vida abençoar. Hoje, o 35º dia, o poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos têm fraqueza, na verdade. Você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é que você faz com isso. Normalmente, negamos as fraquezas, nós as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use de forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Isaías capítulo 55, verso 9. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imagine que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas Ele também pode usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. As fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente, a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força nem com a autossuficiência. Aliás, Ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres em espírito os que reconhecem as próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser abençoada por Ele. Mateus capítulo 5, verso 3. A Bíblia é cheia de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas, e esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza, ou espinho, como Paulo denomina em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, não é um pecado ou um vício de caráter que você pode mudar com exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como aquele trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou uma habilidade. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Quando você pensa nas limitações da sua vida, pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Mas o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com grande poder. A Bíblia diz: somos como vasos de barro em que esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. A exemplo da cerâmica comum, apresentamos falhas e quebramos com facilidade, mas Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita suas fraquezas, confesse suas imperfeições, pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. 2 grandes confissões do Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, verso 16. A segunda foi feita por Paulo, que disse que há uma multidão que o idolatrava. Nós somos simples seres humanos como vocês. Atos capítulo 14, verso 15. Se você quer que Deus o use, deve saber que Ele é quem Ele e quem é você.
Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade. Somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Regozije na sua fraqueza. Paulo disse: sinto-me muito mais feliz em gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E porque sei que tudo que é para Cristo, estou muito contente com a minha fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10, parte A. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas e não nos regozijarmos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé da bondade de Deus. É como dizer: Deus, creio que Tu me amas e sabe que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas. Para começar, ele nos faz depender de Deus. Falamos a respeito da própria fraqueza, que o Senhor recusa eliminar. O apóstolo declarou: sinto-me bem feliz com um espinho, e quando estou fraco, estou forte. Quando menos tenho, mais dependo dele. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrar de que você depende dele. As fraquezas As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo. Para que eu não ficasse muito orgulhoso, foi-me dado um dom de uma deficiência, para me pôr em constante contato com as minhas limitações. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com grande força, a fim de manter o nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador, que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus o reduziu a apenas 300 homens. Isso fez com que as chances no combate contra as tropas inimigas, cujo efetivo era de 135 mil homens, ficasse reduzida a uma proporção de 1 para 450. Isso, aparentemente, era a receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que fora o poder de Deus e não a força deles que o haviam livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, não precisamos de mais ninguém. As limitações demonstram quanto precisamos um dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras de nossa vida um com os outros, surge uma corda de grande força. Václav Havel brincava: os cristãos são como flocos de neve, são frágeis, mas juntos param o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e os ministérios mais eficientes surgirão das dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente o instrumento que Deus usará com mais poder para curar os outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha a qual deveria falar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transformou no homem mais paciente da terra. Números capítulo 12, verso 3. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus transformou-se num poderoso guerreiro. Juízes capítulo 6, verso 12. A fraqueza de Abraão era um medo, não uma, mas 2 vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Romanos capítulo 4, verso 11. Impossível e sem força de vontade, Pedro tornou-se uma pedra. Mateus capítulo 16, verso 18. O adúltero Davi tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, verso 22. João, um dos impulsivos filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor.
A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomaria muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e de todos os outros profetas. São fraquezas que transformaram em força. Hebreus capítulo 11, verso 32 a 34. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre as suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir a outras pessoas. Paulo deixava transparecer sua vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele abertamente compartilhava suas falhas. Quando quer fazer o bem, não faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Romanos capítulo 7, verso 19. Seus sentimentos, eu contei-lhes tudo quanto sentia. 2 Coríntios capítulo 6, verso 11. Suas frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Seus medos. Quando fui até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você se arrisca a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graças aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais obterá da graça de Deus e também receberá graças dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer que usar suas fraquezas, não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas suas qualidades, irão desanimar e pensar, bem, melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando vem Deus usá-lo apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam, talvez Deus possa me usar também. Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá que decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode até impressioná-las à distância, mas tem de chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão perceber suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você, caso contrário não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Glorie-se em sua fraqueza. Paulo declarou, vou apenas gloriar-me de quão fraco eu sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. 2 Coríntios capítulo 2, verso 5, parte B. Em vez de se apresentar como ícone de vencibilidade e autoconfiança, veja como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás aponta as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as suas fraquezas. Hebreus capítulo 4, verso 15. É o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, verso 26, parte B. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó era manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite ele lutou com Deus e disse, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu, tudo bem, mas então ele deslocou a articulação da coxa. O que significa tudo isso? Deus tocou no ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é a parte mais forte do corpo humano. E transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa pessoas fracas.
35º dia, pensando sobre meus propósitos de vida. Um tema para reflexão. Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Um versículo para memorizar. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Uma pergunta para meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Bom, esse capítulo é uma coisa muito interessante, porque quando nós esgotamos, Deus muitas vezes permite isso, que nós esgotemos nossas capacidades. Às vezes tem muitas igrejas que falam assim, não, você pode com aquele autotruísmo, mas quando você, diante de Deus, fala, não, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, sou totalmente dependente da Tua graça, dependente da Sua vontade, você permite com que Deus opere e Ele seja glorificado. Quando você diz, eu posso porque Deus me deu força, porque eu posso, você não está glorificando a Deus, você está glorificando a si mesmo. E você deve pensar que, como vários exemplos da Bíblia, Deus permitiu, assim como vários exemplos da Bíblia, Deus permitiu com que fraquezas se transformassem em força, com que situações que foram opostas se transformassem em bênçãos. E isso que Deus quer. Deus quer usar a sua fraqueza para a bênção e glória dele. Pense nisso. Fique no capítulo de hoje somente e medite e releia se for necessário. E vou deixar essa pergunta para você meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Se você permitir que Deus, você considere que Deus, você depender totalmente de Deus, Deus vai te usar bem mais. Pense nisso no dia de hoje. Até o dia de amanhã, 36º dia, você foi feito para uma missão, Que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Até amanhã.